Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Não é? Esta aula que tem um compromisso com a poderosa palavra de Deus. Cumprimentamos aqui a todos os irmãos que nos assistem pela Rádio Farol 90.1 em Maceió, nas Alagoas. Que Deus abençoe os irmãos, bem como todos aqueles que são alcançados pelas ondas de rádio da Rádio Farol FM. Toda quarta-feira, a partir das 22 horas, você está então assistindo ao programa Escola Bíblica no Ar e vai estar desfrutando de todo esse conteúdo. A você que me assiste pelo YouTube, nós também lhe cumprimentamos e falamos para vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, compartilhem também este vídeo nas suas redes sociais, deixe aí o seu like, que é muito importante também, e faça o seu comentário, que para nós é muito interessante. Quero até pedir desculpas, porque nas últimas lições nós não pudemos responder às muitas falas dos irmãos aí por todo o Brasil, porque estamos assim com muitas enfermidades, muitas lutas, muita tarefa, mas Deus é bom e estamos aqui de volta então para mais uma aula deste canal interessante que é a Escola Bíblica Complementar. Meus queridos irmãos, nós já vamos estudar a lição número 5 desse trimestre. Um trimestre que tem como palavra de ordem as sutilezas, que Satanás tem produzido para atacar a Igreja de Cristo. Muito bem, a lição de hoje nós vamos tratar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. O texto áureo da nossa lição nos diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 20. A verdade prática nos diz: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Você tem na lição aí as leituras para você fazer durante a semana, Na segunda-feira, Deus se deu a conhecer ao mundo, baseado em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Terça-feira, Gênesis 12, de 1 a 3, Deus se revela graciosamente ao ser humano. Quarta-feira, Romanos 1, 22 e Salmo 53, 1, a vã sabedoria humana faz o homem tornar-se louco. Quinta-feira, segundo aos Coríntios 4, 4, Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Sexta-feira, Gênesis 1, versículos 1 e 2, Deus é o Criador de todas as coisas. E sábado, Gênesis 1, 26 a 28, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Muito bem, queridos. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 23, que passaremos a ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Muito bem, nós temos uma introdução na nossa lição,
O primeiro tópico vai tratar sobre compreendendo o materialismo e o ateísmo, que eu faço questão de, nesse comentário, ler isso aqui. O segundo tópico, raízes do materialismo e do ateísmo. Terceiro tópico, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. E nessa lição tem 4 tópicos, né? Respondendo ao materialismo e ao ateísmo. E, por fim, uma conclusão. Então, queridos, na nossa lição, a gente já começa tratando de 2 assuntos numa mesma lição, que é o materialismo e o ateísmo, que são coisas distintas, de certa forma ligadas por alguns aspectos, mas que são distintas. O título fala da sutileza desse materialismo e do ateísmo. Nas lições anteriores, nós estudamos aqui sobre algumas sutilezas, como da banalização da graça, da imoralidade sexual, da normalização do divórcio, e agora a sutileza do materialismo e ateísmo. No resumo, o materialismo é a valorização excessiva à matéria em detrimento daquilo que é espiritual, daquilo que é metafísico, daquilo que é imaterial. Então, para o materialismo tem valor a matéria, e o ateísmo não é que é uma crença de que Deus não existe. Então, o ateu crê na inexistência de Deus. Aqui na nossa lição, vai se dar uma explicação mais completa e eu faço questão de ler. Então, compreendendo o materialismo e o ateísmo. O que é, então, o materialismo? O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Mas embaixo diz que, nesse caso, a religião se torna desnecessária. A religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Então, para o materialista, isso não interessa. Os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. A revelação divina, conforme exposta na Bíblia, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Então, o materialista, ele crê naquilo que ele pega, naquilo que ele vê, naquilo que é material. Então, o imaterial, o espiritual, o transcendental, o metafísico, para ele não faz sentido. Já o ateísmo, de uma forma bem simples, como diz aqui a nossa lição, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme a revelação na Bíblia. O ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo e também ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo. Muito bem, então está aí, irmãos, o conceito de materialismo e de ateísmo para aqueles que ainda não conhecem. Muito bem, eu construí então, como todas as nossas lições são construídas em 10 tópicos, eu dediquei 5 tópicos ao materialismo e 5 tópicos ao ateísmo. Os irmãos sabem que o nosso canal é um canal complementar. Eu não sigo o rigor dos tópicos da lição. Eu leio a lição, marco alguns pontos interessantes, né? Às vezes estão dentro de um subtópico, e destaco, então, 10 tópicos, para que você possa, muitas vezes, organizar a sua sequência de raciocínio na aula. Mas não esqueça, obviamente, de, quando estiver dando a aula, seguir direitinho a lição, porque os alunos compram a lição e eles querem que essa lição seja valorizada, eles querem ir acompanhando, tudo mais. Então, esses tópicos aqui ficam como uma complementaridade à sua aula, uma iluminação, de repente, de um ponto que você não conseguiu enxergar
da mesma forma que a gente enxergou. Então, como aqui trata da sutileza, que é essa coisa quase imperceptível, sapatinho de lã, não é? Uma coisa sutil, sorrateira, né? Então, a gente hoje vai falar dessa sutileza do materialismo e do ateísmo. Vamos começar pelo materialismo. O primeiro ponto que eu enumerei aqui é materialismo que cega pela avareza e pela ganância. Muito bem, a avareza é aquela pessoa presa ao que tem. Não é? Às vezes ele nem tem muito, mas ele é preso, né? Ele não cede para ninguém, ele gosta de receber, mas ele não distribui, ele segura tudo para ele. Já o ganancioso é aquele que quer para ele, mas ele quer cada vez mais. Então, enquanto o avaro ele está preso pelo ter, o ganancioso está preso pelo ter excessivamente. Então, queridos, essa busca pelo ter, por prender aquilo que tem, não é? Muitas vezes cega e torna a pessoa materialista. Não é? Eu, todas as vezes que gravo um vídeo aqui que falo sobre dízimo, é uma polêmica muito grande, porque muita gente responde dizendo que não concorda e faz uma questão, não é? Às vezes pela questão das ofertas. Né? Eu sou um pastor que em todos os cultos da igreja que eu estou presente e que meus obreiros lá estão presentes, não se recolhe uma oferta sem antes a gente dar uma palavra sobre o que são dízimos, o que são ofertas e tudo mais. Mas todo pastor de igreja sabe que existe aquela pessoa que você pode pedir tudo a ele, mas não mexa com o bolso dele. Então são pessoas que às vezes são observadas, né, e elas nunca ofertaram em um culto, né? Ou é raro às vezes que ela oferta, os dízimos nem falar, porque ele acha um valor considerável e tudo mais. E fazem questão e brigam por tudo isso e tal. Então, meus queridos, na realidade, o coração dessas pessoas não está dominado por uma convicção doutrinária contrária à convicção doutrinária que nós temos. Eles são presos pela avareza e presos pela ganância. Então, isto cega e termina tornando a pessoa materialista. Essa pessoa não fala sobre o reino de Deus, não fala sobre a Bíblia, não fala sobre as doutrinas, não fala nada. O comentário dele nunca é um comentário espiritual. O comentário dele é sempre como ganhar mais, onde ganhar mais, como fazer para ficar rico e tal. E quando ele tem, ele retém e não distribui para ninguém, que é, na realidade, uma vida miserável, né? Dizem que o mar da Galileia é um mar muito rico, né? Porque ele recebe as águas que vêm lá do Monte Hermon, mas as águas passam por ele e ele distribui. Mas quando chega no Mar Morto, o Mar Morto recebe e não distribui para ninguém. Por isso que o nome dele é Mar Morto, né? Está lá com uma concentração excessiva de sal e um mar que recebe, mas não distribui para ninguém. Segundo lugar, eu anotei aqui, materialismo que entorpece pelo ter. O materialismo, os adeptos do materialismo, dessa valorização, não é, excessiva do ter, eles são entorpecidos, ficam adormecidos, dormentes, não é, anestesiados pelo ter. E aí se tornam materialistas. Eles nem percebem que estão dando tanto valor às coisas desta vida e desprezando as coisas do reino de Deus. Por isso que Jesus disse assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consomem, né? E onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça, claro, não chega lá, não é? E não corrói, e também o ladrão não vai lá roubar o que está guardado no tesouro celestial, né? Então, Jesus sempre ensinou fugir desse tipo de desejo excessivo pelas coisas desta vida, né? Jesus falou também, não se pode servir a dois senhores, porque ou você vai agradar a um
e vai desagradar o outro, ou você vai amar a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Então, na visão de Jesus, aquele que está preso pelo materialismo, ele compromete a sua vida espiritual. Foi o caso do moço rico, que chegando até Jesus disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: observe os mandamentos, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Jesus elencou alguns mandamentos e ele disse: tudo isto tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus diz: bom, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, distribui com os pobres, me siga e você terá um tesouro no céu. O que aquele moço fez? Ele abaixou a cabeça e se retirou triste porque ele estava entorpecido pelo ter. E sendo assim, ele é um materialista. Também o terceiro tópico, eu coloquei aqui: materialismo que nos atrai pelo senso de valor. Ora, irmãos, numa sociedade onde, dentro do senso de valor deste mundo que nós vivemos, da nossa contemporaneidade, né, da pós-modernidade, onde as pessoas observam quem tem oportunidades, quem tem é apreciado, quem tem é cercado de muitas pessoas, não vou dizer de muitos amigos, mas é cercado de muitas pessoas. Quem tem dinheiro tem posição, quem tem dinheiro tem influência. Então, as pessoas são atraídas porque a questão já não é, como dizia Shakespeare, ele dizia ser ou não ser, eis a questão. Mas me parece que nos dias atuais muda, é ter ou não ter, eis a questão. Então, meus queridos, veja que eu uso a palavra atração, materialismo que nos atrai pelo senso de valor. Então, o que a sociedade está dando valor? Como as pessoas pensam essa questão de valor? Então, a gente observa que é o ter. Quem tem aí as oportunidades, tem as benesses que a vida pode oferecer. Mas, meus queridos, eu me lembro de uma palavra que eu dei agora há uns 2 dias numa congregação, e eu falei sobre aquele texto: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque assim como os céus estão mais distantes do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados ou mais altos do que os vossos pensamentos. Na realidade, a nossa sociedade tem construído um paradigma, tem construído um modelo, tem construído um padrão que não é o padrão do reino de Deus. Só que nós vivemos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E, inevitavelmente, a gente, se não se policiar com muita disciplina, a gente é influenciado pelo mundo que a gente vive, onde as pessoas valorizam quem tem muito dinheiro, respeitam quem tem muito dinheiro, cumprimentam quem tem muito dinheiro, destacam quem tem muito dinheiro, e quem não tem é relegado, não é, a segundo plano, é desprezado, e muitas vezes isso acontece dentro da comunidade religiosa, que nós chamamos de igreja, para nossa decepção. Mas Tiago ensinou e ele disse que não poderia haver esse tipo de coisa. Ele disse: quer dizer que chegando aí alguém com anelão na igreja, vocês destacam, vocês tal, mas chega o irmãozinho lá e vocês vão desprezar? Isto acontece na realidade, mas biblicamente não é assim que funciona. Então, esses 3 primeiros pontos, né? Materialismo que cega pela avareza e pela ganância, materialismo que entorpece pelo ter e materialismo que nos atrai pelo senso de valor. Não podemos absorver os princípios que a nossa sociedade está colocando, porque muita coisa anticristã está sendo introduzida, né, sorrateiramente, sutilmente, como diz aqui o texto,
na casa do Senhor. Então, meus irmãos, imagine uma igreja, a casa do Senhor, dominada pelo materialismo. Não pode ser assim. Quarto lugar, materialismo que se consolida pela natureza carnal. Vejamos então o que diz a nossa verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. É uma síntese do conteúdo total aqui da lição. O tópico 2 e subtópico 1 da nossa lição vai dizer assim: a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos 1, 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. O salmista destacou: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Então, meus queridos, veja bem, o materialismo se consolida pela natureza carnal. O que é esta natureza carnal? É esta natureza que puxa para as coisas terrenas. E a nossa natureza espiritual do novo homem tende para as coisas de cima. Por isso que Paulo vai dizer que nele existe um conflito, porque ele quer fazer as coisas boas, mas não consegue fazer, e as coisas más que ele não quer fazer, ele faz. Então ele termina dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E Paulo vai escrever, se eu não me engano, aos Colossenses, capítulo 3, ali versículo 1, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, meus queridos, o materialismo se consolida por causa dessa natureza do homem que busca as coisas aqui da terra. Nós estamos vivendo uma época onde existe uma valorização, eu digo até excessiva, pela prosperidade. Daí vem essa teologia da prosperidade, que diz que você tem que estar bem, ok, que você tem que ser um destaque na empresa que você trabalha, tudo bem, não é que você não é cauda, você é cabeça, ok. Agora, meus queridos, nós vamos construindo nas pessoas um apego pelas coisas aqui da terra, porque daqui a pouco esse cristão vai conceber que só é abençoado se ele tiver o melhor carro da praça, que ele só é abençoado se ele morar no melhor bairro e na melhor casa. Ele só é abençoado se ele for gerente da empresa. Então, como é que vai ficar o mundo, né? Então, meus irmãos, isso não é fundamentação. Todas as vezes que nós estamos muito voltados para as coisas da terra e buscando as coisas da terra e presos às coisas da terra, nós estamos nos desviando do Senhor. Agora, quem se responsabiliza por essa busca de materialismo? A natureza carnal, porque a natureza espiritual, a natureza, não é, do homem transformado, regenerado, ela busca as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai.
Quinto lugar, e último ponto sobre o materialismo difundido pelos movimentos contemporâneos. Olha, existe uma moda, existe uma tendência da atualidade, existe um espírito de época que tem operado. Aqui no nosso plano de aula, que a lição do mestre tem, na sua introdução, não é a introdução da lição, é a introdução do plano de aula. Vai dizer assim: o propósito desta lição é apresentar o perigo e a incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. Por isso, mostraremos o perigo da filosofia materialista e ateísta e como a igreja deve se comportar diante dela. Essa lição traz luz para responder o porquê de muitos movimentos contemporâneos surgirem para confrontar a igreja. Os irmãos já repararam que a igreja de 20, 30 anos atrás era uma igreja que orava mais, uma igreja que lia mais a Bíblia, uma igreja que vinha mais aos cultos. Bom, a gente pergunta por que hoje, né, os cultos assim estão ficando mais vazios, quando muitos membros estão em casa, por que que as reuniões de oração, muita gente sentada na igreja que não tem mais nem coragem de se ajoelhar, outros já chegam depois que nós estamos cantando, já não vem mais para a oração. Você vai na casa visitar os crentes, não acha ninguém segurando uma Bíblia lendo, não é? O que é isso? É porque nós estamos sendo afetados, irmãos, pelos movimentos contemporâneos, os movimentos da modernidade. Os movimentos da modernidade não nos levam para perto de Deus. Eles estão nos distanciando de Deus. Uma marca da nossa contemporaneidade, da atualidade, é o entretenimento. Que eu digo que a maior arma de Satanás hoje não é mais aquela perseguição de matar os cristãos, aquela coisa toda. Hoje ela é muito sutil, ela vem através do entretenimento. O crente chega em casa do trabalho, aí tem dezenas de coisas para ele fazer, assistindo televisão, ou utilizando o seu celular, ou brincando em jogos e outras coisas. Então ele se entrete com aquilo e vai deixando o que é fundamental. E aí, como dizia determinado teólogo, as pessoas estão se apegando às bijuterias baratas desta vida e estão desprezando a pérola de grande valor. Então nós estamos acompanhando, nossos filhos estão indo para as escolas e nós estamos vendo o que está sendo ensinado para eles, né? Vejam que tudo que diz respeito à Bíblia, a Deus, a oração, não é? Já existem movimentos para tirar isso da escola. Para que Bíblia na escola? Para que crucifixo na escola? Para que oração na escola? Para que cantar hino nacional na escola? Hoje nós estamos com uma geração que, se mandar cantar o hino nacional, você vai rolar de rir no chão, porque ele não pronuncia as palavras direito, não conhece o hino nacional brasileiro, não conhece nada, porque há movimentos contemporâneos que querem tirar de nós o patriotismo, o amor pela nossa nação. Se eu não amo minha nação, se eu não considero minha nação, eu entrego essa nação para qualquer pessoa e quem quiser que tome de conta. E é isso que muitos movimentos que estão aí nos cercando desejam. Muito cuidado, meus queridos irmãos. Então, nós vamos construindo um mundo materialista, onde o que importa são as coisas que eu tenho, as coisas que eu conquisto, né? Hoje é o marido trabalhando em 2 empregos, a mulher em 2 empregos e a chuva de divórcio acontecendo nas igrejas, porque as mulheres com a sua vida independente lá fora, daqui a pouco já tem outros relacionamentos, os homens também do lado de cá, outros relacionamentos, e nós estamos vivendo aí uma catástrofe no meio da família. Sexto lugar, então, nós vamos agora iniciar a série, então, do ateísmo. Ateísmo pela cegueira de Satanás. Como esse ateísmo tem entrado sutilmente na nossa sociedade. Grupos de pessoas, e cada vez vai aumentando esses grupos, que dizem que Deus não existe. Então,
Por que cresce? O ateísmo cresce pela cegueira de Satanás. Vamos ver o segundo tópico, e tópico número 2, que diz assim: o pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios 4, versículo 4. Paulo vai dizer: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus. E aí, se não enxerga, se fica bloqueado em relação à revelação, ele diz: Deus não existe. E quem faz isso? Satanás, que é o grande responsável, como Paulo falou, em cegar os homens em relação à revelação de Deus. Eu gosto de uma frase que eu anotei aqui do Norman Geisler, que é o título de um livro dele, né? Ele diz assim: não tenho fé suficiente para ser ateu. Muito criativo esse título dele aqui. Não tenho fé suficiente para ser ateu. É mais fácil acreditar que Deus existe do que não acreditar que Deus existe. Então, Norman Geisler vai dizer: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Vamos prosseguindo aqui, que as horas vão correndo. 7º lugar, ateísmo pela rejeição à revelação. Vamos ver aqui, irmãos, o versículo 20 e 21 da nossa leitura bíblica em classe, que vai dizer assim: porque as suas coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Portanto, eles, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, meus queridos, há uma rejeição à revelação, não é? Jesus, num determinado momento, ele disse que as pessoas ouviam a sua palavra, mas ouviam de mau grado. Então, existe a revelação. Certa pessoa disse que olhar para o universo, olhar para o nosso planeta, olhar para a composição humana, olhar para as belezas que existem neste mundo, a sincronia do universo, as estações do ano, não é? Os diversos tipos de fruta, com diversos tipos de textura, sabor e cor. Olhar, enfim, irmãos, a natureza, né? Um olho de uma pessoa. Alguém disse assim: você olhar toda esta construção e dizer que não existe a Deus, não existe Deus, é a mesma coisa de você pegar as peças de um relógio, jogar tudo para cima e elas caírem, aquele relógio montado e funcionando. Qual a probabilidade disso acontecer? 0. Você pode pegar todas as peças de um relógio, desmonta ele todo, coloca tudo na mão e jogue para cima 1 trilhão de vezes. Nunca esse relógio vai cair fechadinho e funcionando como o universo. Como você pode olhar para o mundo e dizer que Deus não existe? Então, existe na realidade uma rejeição à revelação. E quando eu falo essa revelação aqui, é revelação natural. Porque conhecer a Deus de verdade é através de uma revelação especial, que é pela sua palavra. Então veja
o auxílio bíblico da nossa lição, o auxílio bibliológico, que diz assim, lá no finalzinho, vai dizer assim: a humanidade não é acusada por não ter encontrado Deus, mas por não ter respondido à iniciativa de Deus. Na realidade, Deus se manifestou. As coisas criadas, né? O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A própria natureza testifica sobre Deus. O texto áureo vai dizer assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ok, então existe uma rejeição à revelação. Em oitavo lugar, ateísmo pelo orgulho do não reconhecimento. Orgulho, meus queridos irmãos, é um instrumento que vai levar muita gente para a condenação eterna. Vai levar muita gente para o inferno. O orgulho é um perigo. Eu tenho ensinado e tenho dito que o orgulho é o pai de todos os pecados, assim como a humildade é a mãe de todas as virtudes. Então, ateísmo pelo orgulho do não reconhecimento. Olha uma declaração que está no terceiro tópico e subtópico primeiro, já mais ou menos no meio. Nos diz assim: contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. Então não é porque a natureza não revele, não é porque os cientistas não mostrem, não é porque os cristãos não ensinem e não mostrem, é porque eles já estão predispostos a rejeitar. Rejeitar por quê? Porque o orgulho os fazem recusar em reconhecer as evidências apresentadas. Então, esse ateísmo também se constrói pelo orgulho do não reconhecimento. Nono lugar, ateísmo pela não aceitação das Escrituras. Pronto, as Escrituras já não é revelação natural, é revelação especial. Então, a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é lendo esta palavra que a gente vai ver a revelação de Deus em Cristo Jesus, claro, né? Nos evangelhos, nos profetas e tudo mais. E é lendo esta palavra, ouvindo esta palavra, que em nós brota a fé que nos faz crer para a salvação. Quarta parte da nossa lição, o quarto capítulo aqui, né? E o subtópico primeiro nos diz assim: afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e a seus derivados, como o neoateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. Onde está a resposta? Nas Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Está lá em Hebreus 11, 3. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meus queridos, não podemos olhar para a Bíblia como um livro histórico, apesar dele ter história, mas não é um livro histórico, não é um livro de geografia, não é um livro de filosofia. A Bíblia é um livro de revelação. Tudo que está escrito aqui converge
para mostrar Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, meus queridos, a não aceitação das Escrituras tem dado sustentação ao ateísmo. E, fechando aqui os 10 tópicos, né? Ateísmo pela idolatria do racionalismo, onde impera não é o racional, não o racional, mas o racionalismo. Onde impera o racionalismo, se constrói a idolatria. E isto nos leva ao ateísmo. Ora, na medida em que o ateu diz que só crê naquilo que ele vê, naquilo que ele pega, e como Deus não se vê, não se pega, não é? Ele está numa dimensão espiritual, metafísica, não é? Sobrenatural, numa dimensão transcendental. Então a pessoa vai dizer: Deus não existe. Então eles supervalorizam o racionalismo e desprezam a revelação. Nós vamos ver na leitura de quarta-feira, que tem 2 textos aqui interessantes. Nós temos Romanos 1, 22, que eu já deixei marcadinho aqui, Romanos 1, 22, que vai nos dizer assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, apegados apenas à filosofia, à letra e desprezando a revelação. E o outro texto é o que está em Salmo 53, primeiro. Disse o nécio, o tolo, o louco, no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Meus amados irmãos, que Deus assim nos ajude, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração, e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.